Olá! Tudo bem com vocês? Estão lembrados de mim? Eu sou a Cíntia, professora do primeiro ano do ensino fundamental na Rede Municipal de Educação de Governador Valadares. Hoje nós vamos continuar falando do componente curricular Língua Portuguesa, com o tema Sinais de Pontuação. Preparados? Então vamos começar! Você conhece? Quem são esses? Tenho certeza que você já viu todos eles em algum texto, alguma história. Esses são alguns dos sinais de pontuação que nós usamos. E para que servem esses sinais? Estes sinais funcionam como sinalização, guiando e organizando o texto. Quando estamos andando nas ruas, nós não olhamos para as placas de sinalização? Elas nos orientam o que temos que fazer, andar, parar. Pois é, os sinais de pontuação também funcionam assim, para sinalizar, guiar e organizar o texto. Também indicam a sua expressão em uma frase e apontam onde deve haver pausa ou o que chama a atenção. Hoje, nós vamos aprender sobre 4 sinais de pontuação. Nós vamos começar pelo ponto de interrogação. Olhe bem, esse é o ponto de interrogação. Ele é utilizado no final da frase para fazer uma pergunta. Sempre que você perguntar, no final da frase, usamos o ponto de interrogação. Eu posso falar assim: você vai estudar hoje? Eu te fiz uma pergunta. Por isso, no final da frase, nós temos o ponto de interrogação. E se eu te falar assim: quer brincar comigo? Também é uma pergunta. No final da frase, colocamos o ponto de interrogação. Agora, nós vamos conhecer o ponto de exclamação. Esse é o ponto de exclamação. Ele é usado no final das frases para expressar emoções. Alegria, espanto, raiva e outros. Se eu disser assim para você: que delícia! Ficou estranho, não ficou? E se eu disser assim: que delícia! Olha como eu intensifiquei o que eu queria falar. No final da frase, nós temos o ponto de exclamação. E se eu falar assim: que susto! Nem parece, né? E se eu falar assim: que susto! Pois é, no final da frase, o ponto de exclamação. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre a vírgula. A vírgula serve para indicar uma pequena pausa, como se dessemos uma pequena respirada. E serve para separar itens e indicar mudança de pensamento. Preste atenção nessa frase. Se eu falar assim: gosto de sorvete, chocolate, morango, uva e limão, você vai entender alguma coisa? Não. Mas e se eu falar assim: gosto de sorvete de chocolate, morango, uva e limão? Você viu? Foram feitas pausas. E nessa pausa eu coloquei a vírgula. Posso falar também: Governador Valadares, cidade onde eu moro, onde moramos, tem o clima quente. Governador Valadares, cidade onde moramos, tem o clima quente. Fiz a pausa, usei a vírgula. E agora, nós vamos para o ponto final. O nome já diz tudo. Ele é usado para indicar o final da frase, quando eu não tenho mais nada para dizer.
Se eu disser para você, acabei de fazer a lição de casa, deu para entender, não tenho mais nada para falar. Ponto final. Posso dizer também, Ana e Sara são amigas. Você entendeu? Elas são amigas e pronto. Ponto final. Fácil, não é? Vamos ver se você aprendeu? Vamos juntos descobrir quais sinais de pontuação vamos colocar nessas frases. Se eu disser assim, que raiva, eu intensifiquei um sentimento, que é a raiva. Eu coloco o ponto de exclamação. E se eu te falar, como você fez isso? Foi uma pergunta. E na pergunta, no final dela, nós colocamos a interrogação. Muito bem. E se eu falar assim, vou dormir? Você vai entender que eu estou com sono e estou indo dormir. Não preciso falar mais nada. Quando não tenho mais nada para falar, coloco o ponto final. E se eu te falar, vamos ao shopping? Vamos ao shopping? É uma pergunta. No final da frase, quando é uma pergunta, nós usamos o ponto de interrogação. E se eu falar assim, uma criança feliz canta, dança e se diverte muito. Não deu para entender direito, ficou rápido, né? Precisamos de uma pausa. Falando em pausa, nós falamos de vírgula. E se eu falar, uma criança feliz canta, dança e se diverte muito. Ficou mais fácil para entender, não é? Por isso nós usamos a vírgula. E se eu te falar assim, comi bolo ontem? Você vai entender que eu comi um bolo ontem. Pode estar gostoso ou não, mas eu comi o bolo ontem. Não tenho mais nada para falar, coloco o ponto final. Muito bem. Viram como é fácil? Agora, nós vamos falar o repente da pontuação. Ele vai falar um pouquinho de tudo que nós estudamos hoje. Vamos prestar bastante atenção? Vou lhes cantar um repente, queiram prestar atenção. Um tema interessante que me dá satisfação. Com vocês os necessários sinais de pontuação. Se eu quero fazer perguntas, como, quando, onde e porquê, que sinal eu utilizo? Eu pergunto para você. Será o de interrogação? Isso mesmo, pode crer. Para a gente indicar um susto, um espanto, uma surpresa, o ponto de exclamação é bem-vindo com certeza. Falo com animação e exclamo que beleza. A vírgula é dinâmica, anda para lá e para cá. Muda o sentido da frase, ajuda a separar as palavras, recriando o que tem que se falar. Muitos são esses sinais que usamos dia a dia. Ficaria aqui cantando com prazer e alegria, mas aqui eu me despeço. Ponto final. Até um dia. Viram? Esses são os sinais, alguns dos sinais de pontuação que nós usamos nos textos. E agora, como a nossa aula já terminou, nós vamos para a dica da vez. E a dica da vez de hoje é para você, estudante. Isso mesmo, preste muita atenção. Convide um de seus familiares para conversar sobre a aula de hoje. Fala para ele que você aprendeu sobre os sinais de pontuação. Peça para ele falar algumas frases e você vai falando, nessa frase é o ponto de interrogação. Não, é o ponto de exclamação. Você vai estar estudando e brincando ao mesmo tempo.
Não se esqueça de realizar as atividades da plataforma no seu caderno. É muito importante que essas atividades fiquem todas registradas no seu caderno. Caso você faça em folhas impressas, colhe as folhas também no seu caderno. Combinado? Agora, convido você a acessar a plataforma de ensino smedgv.com/aluno. Lá você irá encontrar, como eu sempre digo, atividades e materiais de apoio que vão te ajudar a consolidar essa aprendizagem. Ou então, aponte a câmera do seu celular para a imagem que aparece ao lado. Você será direcionado para a plataforma. Essa foi a nossa aula de língua portuguesa com o tema Sinais de Pontuação. Até mais!